Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiro, preparei mais um esboço de 4 tópicos, como sempre, para te ajudar aí a você preparar os seus esboços ou acrescentar aí no seu sermão. E hoje preparei sobre, olha o tema, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, baseado em 2 Pedro 3,18. Se esse tipo de conteúdo vai te interessar, vai te ajudar, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquela curtida, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então diretamente, sem enrolação, para a tela do nosso computador. Bom, vindo para a tela do nosso computador, tema, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, baseado em 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Partindo para uma pequena introdução. Vivemos dias em que muitos estão estagnados espiritualmente, acomodados em uma fé rasa. O apóstolo Pedro, ao concluir sua 2ª epístola, o desafia com um chamado claro e urgente. Qual é? Crescer. Não apenas em doutrina, mas em relacionamento e profundidade com Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é um processo contínuo e essencial para a maturidade cristã. Vamos partir para um contexto histórico rápido. A 2ª epístola de Pedro foi escrita pouco antes da morte do apóstolo, provavelmente por volta do ano de 64 a 68 depois de Cristo. É uma carta pastoral e profética, alertando contra falsos mestres e a apostasia iminente. Pedro, ao fim de sua vida, não se preocupa com glórias humanas, mas com a edificação espiritual dos crentes. Seu apelo final é para que os cristãos não se desviem, mas cresçam. Observem bem, eu escolhi um texto bíblico, retirei desse texto matemática, fiz uma pequena introdução, li para vocês aqui um pequeno contexto histórico. Então é assim que se faz um sermão, assim que você vai abordando um sermão quando você for estar ministrando. Depois disso, então, partimos para os 4 tópicos. Vamos para o primeiro tópico desse esboço. Ponto de número 1, o chamado ao crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 14 ao 15. Depois lê aí na sua casa, com mais calma, mas vou ler aqui para vocês que eu coloquei. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Sobre os falsos profetas, sobre ventos de doutrina, enfim. Olha o verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, o chamado ao crescimento espiritual. Olha o conselho do apóstolo Paulo. No versículo 15 fala assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós devemos crescer em Cristo Jesus em todos os aspectos, tá? Devemos crescer em Cristo Jesus em todos os aspectos para combater as falsas doutrinas, os falsos profetas. E é isso que Paulo vai nos ensinar. Vamos lá. Qual é a lição disso? Devemos sair da infância espiritual e buscar maturidade em Cristo. A estagnação espiritual é perigosa. Crescer é um mandamento, não uma opção. Então tem muita gente estacionada, deixaram de crescer, tanto na graça como no conhecimento. Eles andam em conjunto, não adianta eu crescer somente no conhecimento e não crescer na graça, ou vice-versa, tá bom? Então você pode pegar esse primeiro tópico, amplia ele, com certeza vai ser aquele sermão abençoado. Vamos partir para os pontos número 2? Ponto número 2, crescendo na graça, o caráter de Cristo em nós. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso fala de graça. Olha o versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui já vai apontar para o caráter de Cristo em nós. Qual é a lição disso aqui? A graça não apenas nos salva, mas nos transforma dia após dia, ou seja, ela molda o nosso caráter. Viver pela graça é refletir o caráter de Cristo nas nossas atitudes diárias. Observem bem. Então, amados, não é somente crescer na graça, mas no caráter de Cristo em nós,
Então o Evangelho ele faz isso. A palavra de Deus ela vai nos moldando. Conforme a gente vai procurando conhecer a palavra de Deus, então a gente vai também procurando a praticar aquilo que a gente passou a conhecer, a verdade de Deus. Ele vai moldando o nosso caráter. Então, crescer na graça não é somente nesse favor imerecido, né? Depender de Deus para tudo, sem tomar atitude, sem tomar direções para a mudança da nossa vida através do poder do Evangelho. Vamos então partir para o ponto de número 3. 3. Crescendo no conhecimento. De que forma? Profundidade em Deus. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, devemos conhecer a Deus todo dia. Conheçamos e prossigamos, é prosseguir em conhecer e não estagnar. Qual é a lição disso? Crescer a Deus vai além da informação, é intimidade, é revelação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar e obedecer. Amados, crescer no conhecimento não é apenas conhecer na letra, na escrita, o conhecer, mas é profundidade com Deus, intimidade com Deus. Ou seja, conhecer a Deus vai além da informação, é revelação de Deus, é intimidade, experiência com Deus. Olha que interessante. Da mesma forma, você fica à vontade para ampliar esse ponto. Vamos então para o quarto e último ponto desse esboço. Ponto de número 4, a influência do Espírito Santo no crescimento. É muito importante isso. João 14:26, olha o que o Senhor Jesus diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aqui para mim que interessante. Olha o papel e a importância do Espírito Santo. Jesus diz que ele vos guiará a toda a verdade. Ele que vai nos ensinar tudo a respeito do Pai, a respeito do Filho, enfim, a respeito do Evangelho, da palavra de salvação. Então o papel do Espírito Santo é importantíssimo no nosso crescimento, tá bom? Guarda isso no teu coração, isso aqui é princípio fundamental. Qual é a lição? O Espírito nos guia, ensina e frutifica em nós o caráter de Cristo. O crescimento espiritual não é fruto do esforço humano, mas da cooperação com o Espírito. Olha a importância do Espírito Santo em nossa vida, tá bom? Vamos fazer a conclusão então? Concluindo, o chamado de Pedro é claro, crescei. Esse verbo está no presente, contínuo, é um chamado constante. Precisamos decidir crescer todos os dias, sendo moldados pela graça, guiados pelo conhecimento da verdade, transformados pelo Espírito. O crescimento espiritual é o caminho para a maturidade, a vitória e a glória de Deus. Onde você precisa crescer hoje? Em qual área da graça ou do conhecimento Cristo está te chamando para avançar, ou seja, todos nós? Olha que interessante, que sermão espetacular, né? Deus possa abençoar a tua vida, faça bom aproveito desse esboço, acrescenta aí nas suas mensagens. Com certeza Deus vai abençoar e te usar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.